Muito bom dia a todos. É com prazer que aqui estou uma vez mais para partilhar com os irmãos e amigos algo da Palavra de Deus, algo que me tem dito muito nos últimos tempos e que espero que estas palavras de consolação e de exortação possam ser proveitosas também para vocês. Da última vez que aqui estive, falei de Filipenses 3, e, versículo 18, e a minha intenção é falar um pouquinho mais à frente, no versículo 20. Filipenses 3, podemos ler a partir do versículo 18 até o versículo 21. Filipenses 3, versículos 18 a 21. E vou ler então. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Como eu falei já há alguns meses, inimigos da cruz de Cristo podemos ser todos nós. Em particular quando não valorizamos a obra do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, quando preferimos dar lugar ao pecado, quando preferimos pensar só em nós e não na igreja no seu todo, porque o Senhor Jesus Cristo amou a igreja. Estamos a desvalorizar a obra de Cristo. Estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar e nós, por vezes, queremos viver como se Ele não tivesse vindo para nos salvar. O Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, também constituiu este corpo ao qual nós pertencemos. Foi através daquilo que Ele fez na cruz. E quantas vezes eu, para não dizer nós, mas eu, penso só nos meus interesses. Não penso nos interesses do corpo de Cristo ao qual eu pertenço. Ou seja, ajo como se eu fosse algo independente. É como se um dedo quisesse ser autónomo do corpo. Isso é desprezar a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas estes inimigos da cruz de Cristo, normalmente, de onde é que isto resulta, ser um inimigo da cruz de Cristo? É o que diz a seguir. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Regra geral, isto resulta de ter uma visão terrena das coisas, não ter uma visão celestial. Que é isso que se espera de um crente. O que se espera de um crente é que ele tenha uma visão eterna das coisas. Não uma visão imediata, não uma visão demasiado material das coisas. Eu recordo-me daquelas palavras que aqueles dois anjos disseram aos apóstolos que tinham acabado de ver o Senhor ascender aos céus. Em Atos 1. Em Atos 1 nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 10 de Atos 1, diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Estes varões galileus tiveram de ser repreendidos por estes dois anjos. Porquê é que estás a olhar para o céu? Hoje talvez nós precisássemos que alguém nos dissesse, varões, e isto incluindo claramente as senhoras, mas varões portugueses, por que estáis olhando para a terra? Porque estáis com os vossos olhos, com os vossos pensamentos, com as vossas atitudes tão voltadas para a terra. Só pensam nas coisas que são terrenas. E isto não é natural, que nós pensemos demasiado nas coisas que são terrenas. Claro que não nos vamos abstrair, não vamos
imaginar que não estamos aqui neste mundo, mas não pensemos tanto nas coisas que são terrenas. As coisas que são terrenas são apenas um meio para nós fazermos a obra para a qual Deus nos tem neste mundo. Porquê? Não devemos estar a olhar tanto para a terra porque, e agora voltando a Filipenses 3, porque a nossa cidade está nos céus. Nossa cidade está nos céus. Esta palavra cidade é uma palavra riquíssima. Tanto que, se calhar, alguns de vocês, se alguém tiver alguma palavra diferente, em vez de cidade, agradecia que me dissesse, porque nem sempre a palavra que está em Filipenses 3:20 é traduzida por cidade. É uma palavra tão rica que é traduzida de talvez 10 maneiras diferentes. Cidadania. Tem cidadania. Há várias. Eu posso dizer algumas. E pátria, a nossa pátria. Obrigado. Cidadania, pátria. Pode ser também comunidade, conversação, conduta. É uma palavra só aparece uma vez nas epístolas de Paulo, por isso não temos muito por onde ver que outros significados nós poderíamos atribuir. Mas tem estes significados todos, eu gostaria de explorar um pouco estes vários significados da palavra. Graças a Deus que o Senhor usou o grego para escrever, uma língua tão rica, e não uma língua, talvez não, mais pobre, para escrever o Novo Testamento, porque assim temos estes estudos bíblicos mais ricos, em que podemos explorar as várias facetas desta palavra. Então, cidade, cuidado, não confundamos esta cidade. Quando fala de nossa cidade está nos céus, alguns podem pensar a Nova Jerusalém que nós lemos em Apocalipse e que descerá dos céus. Nada disso. Isso não nos diz respeito. Isso é uma esperança diferente. Muitos confundem esta esperança. A esperança da Igreja com a esperança de Israel. A Nova Jerusalém é a esperança de Israel e não a nossa esperança. É muito mais rico esta nossa esperança, esta nossa cidade que está nos céus. Então, podemos ver esta palavra como a nossa pátria. Para onde nós vamos? Para onde nós iremos quando partirmos deste mundo? É para lá que vamos. É de lá, também desta pátria, que nós somos embaixadores. Somos embaixadores, porque diz-nos a palavra de Deus, em 2 Coríntios 5:20, lemos que, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos depois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. E queria que pensassem um bocadinho comigo. A nossa pátria, o país do qual nós somos embaixadores aqui na Terra, primeiro, é um país ao qual este país declarou guerra. Não sei se estão bem cientes de que nós, os crentes, somos embaixadores num país que declarou guerra ao nosso. Porque o país onde nós vivemos, a Terra, rejeitou Deus. Ao longo do Velho Testamento vemos como ele rejeitou Deus, rejeitou o Senhor Jesus Cristo e rejeitou o Espírito Santo quando apedrejou Estevão. Ou seja, é um mundo que declarou guerra a Deus. E o que estaria? Normalmente, quando um país declara guerra ao outro, normalmente há uma contra-declaração de guerra. Ou seja, o mundo declarou guerra à nossa pátria, ao céu, e agora o que deveria acontecer a seguir é o céu declarar guerra a este mundo. E isso irá acontecer na grande tribulação, um período que o mundo nunca viu, em que alguns podem olhar para as catástrofes que estão acontecendo neste mundo e dizer que são os sinais dos tempos, de que fala Mateus. Nada disso. Vai ser muito pior. Mas neste momento, Deus, em vez de declarar guerra imediatamente a este mundo, Deus no seu plano, que desde os tempos eternos esteve oculto, decidiu, em vez de dar guerra a este mundo, que era o que merecia, o castigo e a guerra a este mundo, através da grande tribulação, decidiu dar graça e paz.
E é isso que Ele está a dar neste momento, a este mundo, graça e paz, através de oferecendo a salvação a todos aqueles que, com fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, se aproximam de Deus. Era isto que devia estar a acontecer. De acordo com o plano profético, era, logo a seguir, uma contradeclaração de guerra. A terra declarou guerra aos céus e os céus a seguir declarariam guerra à terra. Mas não foi isso que Deus fez, e nós neste momento estamos num país adverso. Não contemos com grandes facilidades, não contemos com grande popularidade. Aliás, se formos muito populares neste mundo, alguma coisa estará errada connosco. Porque este mundo está em completo antagonismo com Deus. Pessoas populares neste mundo não estão em sintonia com Deus, infelizmente. E se nós, pensando já agora, há de acontecer o tempo em que Deus, sim, irá declarar a guerra a este mundo. Mas antes, o que é que vai fazer? O que é que normalmente um país faz quando declara guerra ao outro? Uma coisa óbvia que faz. Alguém sabe? Retira o seu embaixador. Neste caso, os seus embaixadores. Quando Deus retirar os seus embaixadores, que somos nós os crentes daqui da terra, aí Ele vai declarar guerra a este mundo. Só depois de tirar os crentes deste mundo, através do arrebatamento, é que Deus irá declarar a guerra a este mundo. Alguns dizem, não sei que Bíblia é que eles andam a ler, mas dizem que a Igreja vai passar pela grande tribulação. Porque eu percebo que Bíblia é que eles leem. Leem a Bíblia, leem a mesma Bíblia que nós, mas sem ter o entendimento de que Deus não usa para com o homem sempre da mesma forma. Misturam passagens, como nós vamos ver daqui a um bocadinho, misturam passagens que não têm nada a ver umas com as outras. Parecem semelhantes, mas não têm qualquer relação uma com a outra. Ora bem, então o embaixador, nós que somos embaixadores, e cuja pátria é a celestial, nós sabemos que daqui a alguns anos já não estaremos cá. Estaremos na nossa pátria celestial. E se pudermos calcular aqui a razão entre o tempo que estamos aqui na Terra e que vamos estar no céu, isto dá zero. Ou seja, por muito tempo que passemos aqui na Terra, a dividir pelo tempo que vamos passar no céu, dá zero. Porque qualquer número a dividir por infinito dá zero. Portanto, onde é que valerá a pena investirmos os nossos bens, as nossas forças? Será que é aqui na Terra? É ridículo nós investirmos todos os nossos esforços, tudo quanto temos aqui na Terra. O próprio Senhor Jesus Cristo já dizia: ajuntai tesouros no céu e não na Terra. Na Terra eles vão acabar por se desfazer, ou alguém acabará por roubar. Ajuntem tesouros no céu. Lá é que vale a pena, porque lá é a nossa pátria. Isto é quase como aqueles imigrantes que constroem grandes casas aqui em Portugal e depois nem sequer usufruem delas. Vêm cá para uma semana, umas semanas por ano, ou às vezes passam anos sem vir e depois ficam aqui grandes casas que ninguém as usa. É assim o que poderá acontecer connosco se nós investirmos demasiado aqui na Terra e pouco nas coisas que são celestiais, porque a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus. Também a nossa cidadania, como vimos, outra palavra que vemos em algumas Bíblias nesta mesma passagem, a nossa cidadania está nos céus. A forma como nós nos devemos conduzir também está nos céus. A nossa conduta deve ser dos céus. Não deve ser uma conduta que se confunda com a conduta dos descrentes. Os descrentes, esses sim, procuram amealhar aqui na Terra. Não faz sentido para nós. A maneira como os valores que defendem, a forma como se conduzem, é própria deste mundo.
E a nossa? Será que também é própria deste mundo ou é própria dos céus? Eu queria ler convosco uma passagem que, em Filipenses 1:27. É interessante. Eu disse-vos que esta palavra, que é traduzida por cidade, não aparece mais na Bíblia. Não, já agora, esta palavra é a palavra politomai, de onde vem a nossa palavra política. A nossa política também está nos céus. Tudo o que nos diz respeito, do ponto de vista de cidadania, está nos céus. Mas esta palavra politomai aparece não o nome, não o substantivo, mas aparece o verbo nesta passagem de Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Nesta mesma epístola, Paulo diz: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Não vemos aqui nenhuma palavra parecida com cidade, pois não? Mas está aqui a palavra que no original é praticamente igual, é só a diferença entre ser um nome ou ser um verbo, está aqui. Alguém se arrisca a dizer qual é? E qual é? mas qual é no português? Portar-vos. Comportar-vos. A palavra comportar-vos é a palavra correspondente ao cidade. Então, podemos dizer a nossa conduta, a forma como nos conduzimos, deve estar nos céus. Porque a palavra é a mesma. A palavra portar-vos e a palavra cidade não é bem a mesma. É a diferença entre ser um verbo ou um nome, mas a ideia é a mesma. A forma como nos conduzimos deve apontar para os céus. Nós vamos conduzir de tal forma que quem nos vê perceba que há ali qualquer coisa diferente. Como alguém dizia num café ou num restaurante, eu não sei o que é que ele está a comer, mas eu quero aquilo. E seria bom que alguém nos dissesse. Isso certamente seria o reconhecimento de verdadeiros embaixadores. Num país adverso, de um habitante desse país adverso, dizer-nos: eu não sei o que é que tu tens, mas eu também quero. Seria muito bom e certamente ficamos muito alegres porque compreendemos que estamos a ser verdadeiros embaixadores. Não estamos a passar uma má imagem. Pensemos bem que imagem é que nós estamos a passar da nossa pátria celestial aos habitantes daqui. Talvez alguns nos digam: o teu país não deve ser grande coisa. Ou o embaixador que tu és, se calhar não estou muito interessado nesse país tão maravilhoso do que tu me falas. A nossa conversação também deve estar nos céus. A forma como nós falamos não seja como sejamos como Pedro, que a sua fala o denunciava de que ele era Galileu. E ele teve de começar a praguejar, a disfarçar. Será que nós, na nossa forma como falamos, disfarçamos, por assim dizer, o nosso sotaque celestial, para que ninguém perceba? É ter isto como quando vemos que certo vocabulário, tipicamente cristão, já não se usa muito. Nas reuniões nós ainda vamos usando, mas por vezes, quando ouvimos conversas extra-reunião, a linguagem não é a mesma. Eu fico atento quando ouço alguns irmãos, mesmo numa conversa informal, vê-se ali a Bíblia, citações bíblicas a escorrer pelo seu discurso. É pena quando assim não é. Quando a nossa linguagem é demasiado parecida com a terrena. Eu agora estava-me a ocorrer
talvez alguém me possa ajudar, daquela passagem no Velho Testamento em que os filhos já não sabiam falar bem a língua. Não é? Não sei se me sabem ajudar, talvez não, mas quando os povos, o povo de Samaria houve ali uma mistura de raças, a dada altura, os descendentes já nem sabiam falar bem o hebraico. E será que isso está a acontecer connosco? Será que geração após geração a língua se vai perdendo? Um pouco à semelhança como nós vimos agora recentemente em França, alguns filhos de imigrantes franceses já nem sabem falar o português. Só sabem falar francês, nem sequer. E porquê? Isto muitas vezes vem dos próprios pais, não é? Os próprios pais não lhes ensinam a língua do seu país. E será que nós andamos a ensinar aos nossos filhos a linguagem do nosso país? Ou por uma questão de aculturação acabamos por fala só a língua daqui porque é aqui que vamos ficar, mas não é aqui que vamos ficar. Eu tenho muito prazer em dizer isto, especialmente quando vejo o rumo que este mundo perdido está a levar. Eu não sou deste mundo, nem tenciono ficar por aqui. Mas nós às vezes vivemos como se fôssemos ficar para sempre aqui. Alguns desses imigrantes franceses vão ficar por lá o resto da vida e se calhar os seus filhos vão ficar por lá. Mas é essa a nossa esperança? É ficar cá neste mundo? Adotar os costumes deste mundo? Não deveria ser, não deveria ser. Nós, aqui neste mundo, somos, uma vez mais, digo, embaixadores. Representamos, não se esqueçam, representamos os interesses da nossa pátria celestial. Será que o fazemos mesmo? Será que somos nós os defensores dos valores que a Palavra de Deus ensina? Ou calamos a nossa voz quando a verdade da Palavra de Deus é posta em causa por este mundo perdido? Nós temos tido demasiados ataques do inimigo. E estes últimos 10 anos têm sido brutais na questão de costumes. Tivemos, nestes pouco mais de 10 anos, tivemos a legalização do aborto, tivemos o casamento homossexual, o chamado casamento homossexual, e toda uma série de leis que ferem, são mais uma afronta ao nosso país, à nossa pátria. E nós ficamos calados. Nós tentamos ceder. Há igrejas que cedem. Há igrejas que estão a ceder. Nestes e noutros aspectos. A igreja, infelizmente, a igreja professa, deixou de ser um bastião da verdade do Evangelho. Já se vendem por qualquer coisa. Por interesses financeiros, familiares, sociais. Ou seja, não estamos a ser aquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos, que diz também nesta mesma epístola, não estamos a ser astros no mundo, resplandecer como astros no mundo. Somos mais a uns que vão com a multidão. E é triste isso. E queria avançar, só falei de cidade que está nos céus. Se não disser mais nada sobre isso, não é a Nova Jerusalém, não confundam. Isso é outra esperança. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Esperamos. Isto é uma espera passiva, uma espera ativa. Enquanto estamos aqui a esperar, não estamos à espera sentados, à espera, o Senhor vem. Então, vamos deixar de trabalhar, como fizeram os Tessalonicenses. Paulo teve de os repreender, porque eles não estavam a trabalhar. Pensavam, deveria haver alguns que diziam, o que está a acontecer, olha, o Senhor está mesmo para vir, é mais 15 dias e o Senhor vem.
Então, deixaram de trabalhar e Paulo teve de os repreender. Porque nós vemos que já se passaram mais de 1900 anos e o Senhor ainda não veio. Ainda pode demorar muito mais tempo. Claro que nós desejamos que Ele venha no nosso tempo de vida. O arrebatamento será uma experiência extraordinária para qualquer um de nós. Mas a alternativa também não é má. É bem melhor do que não ter esperança. Partir de estar com Cristo é muito melhor, diz o apóstolo Paulo. Costumo dizer que o crente tem duas esperanças. Partir de estar que é só uma, na prática. Partir de estar com Cristo, o que é muito melhor, ou o arrebatamento. Qualquer uma delas são igualmente boas. Apesar da experiência da morte não ser uma experiência pela qual nós ansiamos. Nós sabemos que o que vem a seguir é muito melhor. Mas o descrente só tem uma, que na verdade não é nenhuma. A única esperança que o descrente tem é que a Bíblia esteja errada. Porque se a Bíblia não estiver errada, é o seu fim. Não vale a pena ter qualquer esperança. Nós temos então esta esperança de que o Senhor venha. Esperamos o Salvador. E este esperar, a ideia desta palavra é esperar, abstraindo-nos de tudo o resto, ou retirando a nossa atenção de tudo o resto, esperar o Senhor. Eu costumo dar esta ilustração de um noivo que está no altar à espera da sua noiva, está a olhar para a porta, à espera que ela entre, e quando ela entra, ele não está muito preocupado se as pessoas estão bem vestidas ou mal vestidas, os penteados das pessoas, a decoração da igreja, o local onde está a ser feito o casamento. Ele está com os seus olhos fitos na sua noiva. E é assim que também nós devemos viver neste mundo. Não é esquecer o que estamos a fazer, mas ter os nossos olhos fitos no Senhor, que há de vir. E enquanto não vem, nós devemos, fazemos bem em escutar as palavras de Paulo a Tito, em que diz, Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Uma passagem que aprecio bastante. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É esta a nossa bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que estes meninos de Jeová traduziram esta passagem, mas devem ficar numa situação um bocado complicada, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós vivemos, quando nós temos consciência daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Enquanto nós esperamos, devemos ter consciência daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Deu-se a si mesmo. Ele quer que nós sejamos um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É isto que nós estamos a ser? Claro que a passagem, não quero misturar as passagens, aquela passagem diz respeito a outra esperança, mas diz o apóstolo João, aquilo que nele mesmo tem, no Senhor Jesus Cristo tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Um pouco como esta passagem, apesar, e saliente, não está a falar da mesma esperança. Purifica-se a si mesmo. E nós, enquanto esperamos o Senhor, esperamos muito ansiosos, como diz aquele cântico, muito ansiosos desejamos a vinda do Senhor. Será que desejamos verdadeiramente? Será que enquanto esperamos, estamos a viver desta forma? Estamos a viver como um povo especial, seu especial, zeloso de boas obras? Pensamos bem nisso. Só para terminar, não quero roubar mais tempo. Como eu estava a dizer, quando estava a falar
deste cântico, muito ansiosos desejamos ver o mundo aqui raiar, aquele cântico que muitos gostam. Cuidado. Há alguns cânticos nos nossos cenários que foram escritos há algum tempo e foram escritos por irmãos nossos que não tinham este entendimento. Este entendimento que nós temos de que há passagens nas Escrituras que podem parecer falar de coisas mais ou menos semelhantes, mas não falam de coisas semelhantes. A nossa esperança não é que o Senhor venha aqui reinar. Não estamos à espera que o Senhor venha já para reinar aqui, não. O Senhor vem para nos levar para si, vem a grande tribulação e depois é que, durante a grande tribulação, as pessoas vão estar aguardando ansiosamente pela vinda do Senhor para reinar, para os salvar e para reinar. São coisas diferentes. E queria só dar-vos um exemplo de uma passagem que fala de uma vinda do Senhor, que não é a vinda do Senhor que nós esperamos. Ou seja, porque alguns que esperam a vinda do Senhor, estão a olhar para os sinais, o que está a passar agora é sinal de que o Senhor está para vir. Não. Digo-vos, à luz das Escrituras, não há nada que esteja a acontecer hoje que determine que o Senhor, ou que indique que o Senhor está para vir em breve. O Senhor há de vir quando assim o entender. Mas não há qualquer acontecimento presente que diga o Senhor vem já. Há muitos que gostam de falar estamos a viver os sinais dos últimos tempos. Não. Nada disso. Lucas 17, 34. Lucas 17, 34. Lemos. Isto fala-nos da vinda do Senhor, mas não é a vinda que nós esperamos. Diz-nos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Quem tem uma Bíblia como a minha, ou parecida, em que tem umas referências aqui em baixo, não sei se alguém tem, há de reparar que a passagem que os nossos irmãos que fizeram estas referências em baixo fizeram um trabalho muito interessante, só que temos de ter consciência de que eles não tinham o entendimento que nós temos. Então quem fez isto, que passagem é que está relacionada com esta? Estando dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Aqui na minha Bíblia tem 1 aos Tessalonicenses 4, 17. Como muitos já estarão a ver qual é a passagem e estarão a ver o grave erro em que está a incorrer quem associa estas duas passagens. Lemos assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está a falar da mesma coisa? Não está, não. Porque este que será tomado e o que será deixado, nós sabemos que no arrebatamento, quando o Senhor nos vier buscar, o que será tomado, o que será levado, são os crentes. São levados para o Senhor. E os que são deixados para a grande tribulação são os descrentes. Aqui não. Porquê é que eu digo isto? Um será tomado, o outro será deixado. E muitos pegam nesta passagem a querer falar do arrebatamento. Nada disso. Porquê? Porque, se formos ao versículo 26, como aconteceu nos dias de Noé, Lucas 17, 26, como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Levou-os. Ou seja, os que são levados, os que foram tomados, os que foram levados pelo dilúvio, eram quem? Eram os crentes ou eram os descrentes? Eram os descrentes. Portanto, não confundamos as passagens. Há demasiada confusão com estas passagens, porque muitos gostam depois de pegarem Mateus 24 também e dizer que o que está ali e olhar para os acontecimentos e dizer, olhem, está a acontecer. Mas depois, quem pega e diz que nação contra nação, reino contra reino, terremotos e tudo mais, e pensam que isto está a acontecer. Mas não podemos pegar em Mateus 24 só em algumas passagens. Temos que pegar, por exemplo, em Mateus 24, 13, que diz
perseverar até ao fim será salvo. E depois isto leva a uma série de erros. Dizer, quem não anda certinho até ao fim, perde-se. E há muitos que advogam que o crente, aquele que o Senhor Jesus Cristo salvou, foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, pode perder a sua salvação. Isto é gravíssimo, irmão. Portanto, só para resumir, fiquemos com esta consciência de que, consciência já teríamos, mas por vezes esquecemos de que a nossa cidade, cidadania, pátria, conduta, conversação, a nossa política está nos céus. E é de lá, dos céus, que esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá. E cuidado para não confundir as suas vidas, porque só trará prejuízo também à nossa qualidade de embaixadores quando alguns, eu não o faço, quando alguns se põem a adivinhar, o Senhor vai voltar no dia tal, alguns marcam datas e tudo. Em setembro do ano passado havia aí umas luas vermelhas e depois as pessoas começavam a dizer, a querer fazer ligações às profecias. Cuidado, isso é ridículo. Só traz descrédito à nossa pátria celestial. Portanto, sejamos, pois, bons embaixadores e bons representantes de Cristo aqui na Terra.